Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, bom dia. Estamos mais um dia aqui para a leitura da palavra do Senhor e estou muito grata a Deus porque o propósito, que Ele me dá de falar da palavra do Senhor, e eu estou aqui cumprindo, glória a Deus por isso. Peço a vocês que dê o like, no vídeo, compartilhe, se inscrevam no canal, ative o sininho, que todos os dias chega vídeo para vocês estarem assistindo, e lendo junto comigo a palavra de Deus. Então, estamos no livro de Números, capítulo 26 e o versículo 52. Começa assim, o título é A Lei acerca da divisão da terra. Disse o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena herança menor. A cada um, uma proporção ao seu número, se dará a herança. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. Então, aqui está falando sobre a divisão das terras. Vamos ler o comentário aqui do versículo 53. Diz assim: segundo o censo, a finalidade do censo era a distribuição da terra prometida, além de preparação para a invasão. O 54 diz assim: a herança haveria de ser de acordo com a necessidade e a capacidade de cada tribo. Assim é que Deus distribui os dons e as responsabilidades dentro da sua igreja. Mateus 25, 15. Mateus 25, versículo 15, diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Aqui está falando sobre a parábola dos talentos, E aí aqui a gente está falando também da herança da terra. Então Deus dá aquilo segundo a sua capacidade, a sua responsabilidade, Na igreja também. Quando você tem responsabilidade na igreja, Deus só dá porque você tem capacidade de assumir. Senão, você não teria. E se você não tem capacidade, Ele capacita. Se você acha que não tem capacidade, Porque às vezes você acha que não tem. Mas Deus tá te dando porque sabe que você tem capacidade. Então, nunca diga não quando o cargo foi oferecido para você na igreja. Nunca diga não, porque Deus está dizendo que você tem capacidade sim. E se você não tem, Ele vai te capacitar, tá certo? Então, entenda sempre isso, que eu também não entendi há algum tempo atrás, e depois eu passei a entender que quando Deus dá o cargo para você assumir, quando Deus diz, você vai fazer isso, é porque Ele já te capacitou. Nunca diga que você não é capaz. O caso de Moisés, Moisés dizia, mas eu não sei falar. Deus, tudo bem, ok, então vamos usar outra pessoa. Então Moisés falava para Arão, mas ele mesmo assim, ele deu capacidade para ele, e usou Arão também junto com ele. E é assim que Deus faz. Ninguém é preciso saber falar, mas por trás dos bastidores você também pode fazer muito na obra do Senhor. E ele também dá aqui outros versículos, é o Lucas 19, 17. Lucas 19, 17. Diz assim: respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom,
porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Aqui está falando sobre a palavra das 10 minas, né? Então, assim, de novo, Deus dando capacidade, né? O versículo 55, ele diz, por sortes. Os israelitas lançavam sortes no intuito de saber a vontade de Deus por meios que o homem não podia controlar, como se lê em Provérbios 16, 33. Vamos ver o que aqui diz Provérbios 16, 33. Provérbios 16, 33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então você pode até lançar sorte, mas do Senhor vem toda decisão. Aleluia. Agora vamos ler o versículo 57, que é o censo dos levitas. São estes que foram contados os levitas, segundo as suas famílias. De Gerso, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. Coate gerou a Arão, a mulher de Arão, não é Arão, não, é Arão. Coate gerou a Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual se nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada a herança com os outros. São estes que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelos sacerdotes, sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, todos morreram no deserto, só quem entrou na terra prometida foram estes dois, né? Aqui, os versículos 61. Nota-se que os rebeldes também constam nesta lista, como herdeiros legítimos, que depois escolheram o caminho da perdição. 1 mês para cima, que é o tamanho, a idade das pessoas, né? As demais tribos foram contadas de 20 anos para cima. Deus aceita a dedicação das criancinhas. Morreriam. Refere-se a toda aquela geração incrédula e perversa que pereceu no deserto, sendo os únicos sobreviventes Josué e Calebe, que confiaram no Senhor. Aleluia. Então, esses comentários. Agora vamos entrar no capítulo 27. A lei acerca dos direitos de filhas herdeiras. As filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade. Estranho esse nome. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maquim,
filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, são estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmão, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que o a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, aqui o Senhor ouviu, né, essa reclamação das filhas de Zelofeade e ele realmente atendeu, né, aos comentários aqui. Esta narrativa está dentro do assunto da divisão da terra, cuja legislação segue o seguinte senso no capítulo anterior. Os versículos do 1 ao 11, então vieram as filhas de Zelofeade, foram atendidas, recebendo o direito de continuar a herança do seu pai. O 27º capítulo nos ensina: 1. Como solucionar as dificuldades, levando-as a Deus, né? Nunca devemos esquecer de levar nossos problemas a Deus, né? Para Ele realmente, Ele resolve nossa vida. 2. A beleza do caráter. Moisés não se queixou, preocupando-se somente com o progresso do povo de Israel. 3. O segredo do poder, o Espírito de Deus. 4. O líder de Israel tinha de ser um tipo de Cristo na obra de reger, guiar e cuidar. No seu próprio pecado, versículo 3. Tiveram a morte natural dentro daquela geração, rebelde que não tinha licença de entrar na terra prometida. Não foi executado. Ele morreu de morte natural. As moças, o versículo 4. As moças quiseram preservar a herança e o nome do seu pai, que tradicionalmente seriam transmitidos aos filhos homens. O 6º, o contato imediato e direto de Moisés com o próprio Deus é a base da formação de toda a lei dos israelitas. Deus falou claramente ao seu servo Moisés, boca a boca. Verso 11, ao parente mais chegado. Estes deveres e direitos dos parentes mais próximos são iguais na lei de vários países. Hoje, porém, a esposa normalmente tem a primazia. Versículos 12 a 17, que foi até onde nós lemos. Confirma-se a predição da morte de Moisés sem entrar na terra prometida. Abarim é a região montanhosa de onde Moisés viu a terra de Canaã. Foi do pico mais alto da região, o Monte Nebo, que foi dado ter uma visão do país, no qual nunca estaria por causa do seu pecado. O versículo 14. Na contenda, no lugar chamado Meribá, contenda por causa da murmuração do povo.
O versículo 16 diz assim: Moisés gostava de dar este título a Deus. Moisés diz assim: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Que a gente não lê ainda não, foi por isso que eu estou achando estranho. Do 12 em diante, a gente estava lendo os comentários sem ter lido ainda a Bíblia, né? Que diz assim: Deus prediz a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como o foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante dele e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Agora sim, até o 17 a gente leu. E o comentário a gente já leu, né? O 16 que eu estava lendo agora, que diz assim: Moisés gostava de dar esse título, né? O título de autor e conservador de toda a vida. Esse título a Deus, que pela sua graça poupava a um povo que pelos seus pecados estava constantemente atraindo sua própria destruição e morte. Então, aqui explicando esse nome é autor e conservador da vida, né? O 17, como ovelhas. A Bíblia muitas vezes usa essa palavra para descrever o povo de Deus. No Antigo Testamento, Moisés, Davi e depois o próprio Deus são sucessivamente chamados pastor de Israel. No Novo Testamento, a soma destes ensinamentos se resume na pessoa de Jesus Cristo, o bom pastor que dá a sua vida para que as ovelhas pudessem ter a vida em abundância, tanto na terra como nos céus. João 10, 1 a 18. Nós não vamos ler porque é bastante grande, né? Mas depois vocês podem estar lendo também. Muito bem. Então, Josué, designado sucessor de Moisés. Josué, aquele menino que ficava do lado de Moisés, sempre ajudando Moisés, agora ele é o sucessor. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então, aqui foi ungido, né? Josué, tipo como se fosse ungido do Senhor para ficar no lugar de Moisés, né? Vamos ler aqui os comentários, né? Que diz do 18 ao 23. O substituto de Moisés é indicado por Deus, né? Josué, por intermédio de quem Deus continuaria a sua obra. Verso 18. Nota-se
a humildade de Moisés em aceitar a indicação divina, sem pensar em um dos seus próprios filhos. Assim, a providência de Deus ofereceu um novo líder para pastorear o seu rebanho. Então, aqui nós vemos que Deus, ele providenciou, Josué para ficar no lugar de Moisés. E, como o autor do comentário falou, Moisés demonstrou realmente muita humildade, porque ele podia dizer, mas Senhor, por que eu não posso deixar um filho meu, ou alguém da minha parentela para ficar no meu lugar? E ele obedeceu fielmente ao Senhor, porque Moisés sabia que, como ele falou no versículo 15, 16, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ele pediu a Deus, ponha um homem sobre esta congregação. Ele pediu a Deus que ele colocasse um homem sobre a congregação, e Deus escolheu Josué, Então Moisés não contestou de forma alguma a soberania de Deus, que muitas vezes nós queremos questionar a soberania de Deus. Nós não aceitamos algumas coisas que Deus coloca em nossas vidas e aí a gente quer questionar, mas é soberano. Deus faz, como quer, porque Ele é soberano sobre a nossa vida. Ele é soberano e nós não devemos questionar Deus como Ele faz, porque Ele sabe o que faz. Nós apenas devemos obedecê-lo e crer que Ele tem sempre o melhor para nós. Até quando você não acha que é bom, porque Deus sabe o que é melhor para nós. A princípio você não acha que está bom, você não concorda, mas no final você vai ver que Deus só queria o seu bem. Até quando uma tragédia acontece, Deus quer o seu bem. Creia que Deus sabe o que é melhor para você. Com certeza Ele sabe. Então, dito isto, vamos ler agora o capítulo 28. Ofertas contínuas. Nós já vimos sobre isso, nos capítulos anteriores, sobre ofertas contínuas. Mas vamos agora, que a gente leu em Êxodo 29 e 38, até o 42, sobre ofertas contínuas. Agora vamos ler em Números, Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de um hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a libação o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares e a sua libação. É holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação.
Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para um novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, para um carneiro, e 1/10 de efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3/10 para um novilho e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia por 7 dias o manjar de oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto como uma libação. No 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de uma efa para um novilho, 2/10 para um carneiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-lo-eis além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares e das suas libações. Ser-vos-ão eles sem defeito. Vamos até o versículo 31. Agora vamos ler os comentários, né? Do 28 o capítulo 28, do 1 ao 31. A manutenção, os comentários. A manutenção das ofertas contínuas ao Senhor visava preservar diante do povo a realidade da constante presença de Deus entre o seu povo, cujo dever era manter-se santo, como Deus é santo. Vemos em tudo isso o desejo divino de preservar a ideia da expiação final que seria feita por Jesus. 1 João 2:2. Vamos ler 1 João 2:2. 1 João, fica lá quase no final da Bíblia, né? 1 João 2:2, que diz assim: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, né?
Aqui Deus está falando que Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Fala de tudo isso nesses versículos 1, versículo 5 a 2, versículo 6. Né? Tudo está falando sobre essas questões aqui. De Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Depois você pode estar lendo para entender melhor. Então, ele fala aqui, né? Então, o 28º capítulo nos ensina algumas características da oferta que tem significado para a nossa vida atual. Olha só que legal. A gente está vendo ofertas que foram oferecidas, né, no passado pelo povo de Israel a Deus. E agora nós vamos estar fazendo um significado aqui, vamos ter um significado para a nossa vida atual. Vamos colocar isso que a gente está lendo para a nossa vida atual. Né? O comentarista, pastor Shelley, é muito feliz nesses comentários dele, porque nos ajuda muito a entender melhor. Né? Eu, pelo menos, estou adorando, estou entendendo assim muito mais a Bíblia agora, né? Depois que eu estou lendo os comentários, e aí já fica colocando na minha cabeça o significado das coisas, o entendimento, está sendo muito melhor. Então vamos lá. Como eu falei, né, o significado para a nossa vida atual. Aí, primeiro, né, o direito que Deus tem sobre nossa vida, implícito no uso das palavras meu e minha. No verso 2, que diz: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mais trazer a seu tempo determinado. Então, aqui Deus, o direito que Deus tem sobre a nossa vida, né? Implícito nas palavras meu e minha, minhas ofertas, meus manjares. Então, Deus está mostrando aqui que Ele tem poder sobre nossa vida, né? E que nós devemos realmente entender isso, né? Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Quem que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? É Deus? Glória a Deus por isso. 2. Deus possui-nos totalmente. O fogo mencionado no verso 2 simboliza a congregação total. Né? 3. A satisfação completa que Deus tem em tais sacrifícios, o aroma agradável, se repete nos versos 6, no verso 8, no verso 13 e no verso 24. Nos mostra seu prazer, né? Sua alegria. Essa oferta ela é agradável ao Senhor, né? Que a gente possa também estar sendo essa pessoa que tem esse viver que agrada a Deus, né? E ele nos mostra seu prazer em Efésios 5, verso 2 e 4. Vamos ler Efésios 5, verso 2 e 4. Efésios 5, verso 2 e 4, diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Né? Quer dizer que Deus se agradou do sacrifício, né? E agora o versículo é o 4. Diz assim: nem conservação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça, né? Aqui está falando sobre a gente agradar ao Senhor, né? Com ações de graças, nós devemos andar sempre para não ferir a Deus, né? Andar sempre fazendo o que realmente é bom aos olhos de Deus, para que nossa vida seja uma vida
que seja agradável a Deus, né? Que nós possamos ser os sacrifícios vivos, né? Que agradam ao Senhor, né? Que é maravilhoso agradar ao nosso Deus, Ele fica feliz conosco, né? Então, que nós possamos estar realmente atentos, né? Como aqui não falar palavras que não sejam boas, né? Não falar palavras torpes, né? Não conversações que venham denegrir, né? A imagem de outras pessoas também, né? Pelo contrário, nós devemos ter sempre ações de graças, né? De gratidão a Deus, palavras boas, falando sempre coisas que nos trazem, nos levam mais para perto de Deus, não para longe dele, né? Nós devemos ter esse cuidado também, aleluia, glória a Deus. Então, o 4, né? Quarta coisa, o que Deus requer de nós, a expressão tempo determinado, no verso 2, sugere que nossa atitude reverente para com Deus é algo apropriado a cada momento da nossa vida diária. Não é só uma hora. Não. Agora eu estou para Deus. Daqui a pouco eu estou para fazer o que não agrada a Deus. Não, não pode. A gente tem que viver no nosso trabalho, nossa vida diária, na luta de casa, em todos os momentos da nossa vida tem que ser contínua, como aqui ele queria ofertas contínuas, né? Olha, para mais trazer a seu tempo determinado. Então, assim, o tempo determinado era contínuo. Era o início desse capítulo, ele fala sobre ofertas contínuas. Então, a nossa vida perante Deus tem que ser contínua, né? Continuamente para agradar a nosso Deus, mesmo sabendo que nós somos falhos, né? Mas Deus nos mostra que nós temos sim como agradá-lo, porque mesmo que a gente venha a pecar, tem Jesus Cristo, o nosso advogado, para nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Então, Deus requer que a cada momento da nossa vida diária estejamos vivendo algo apropriado, né? Vivendo algo que agrada a Ele. O autor diz mais: note-se as 7 referências ao holocausto contínuo, que faz pensar no sacrifício total e incessante que é a vida do crente. Eu já tinha pensado nesse versículo, mas aí o autor já falou dele aqui, Romanos 12, 1. Vamos ler Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 diz assim, a palavra do Senhor. 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? E no 2 ele completa: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então, Deus quer que nós nos renovemos em nossa mente, que a gente leia a palavra, que a gente entenda a palavra, que a gente busque comentários de pessoas que estudaram a Bíblia mais do que nós, que a gente possa também estar renovando a nossa mente, né? Porque Deus não quer pessoas que não entendam, Ele quer pessoas que entendam, que coloquem-se para entender a palavra de Deus, né? E é maravilhoso a gente entender isso. E em 1 Coríntios 5:8 também ele fala, 1 Coríntios 5:8. Ele diz assim, Paulo diz assim, a palavra do Senhor diz assim: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então aqui está falando sobre os pães asmos da verdade, né? Que
aqui nesse tempo que a gente está lendo, as pessoas ofereciam os pães asmos, sem fermento, né? Sem maldade, que é agora como Paulo coloca em 1 Coríntios 5:8, né? Então, nossa vida deve ser uma oferta sempre, uma oferta de todos os dias, né? Uma festa religiosa perpétua. A nossa vida deve ser perpetuamente algo que agrada a Deus, né? Como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, como está escrito em Romanos 12, versículo 1. O versículo 2, há seu tempo determinado, né? Dentro dos planos de Deus, há um tempo e um lugar para tudo, como está escrito em Eclesiastes 3, 1-8. Jesus veio na plenitude do tempo, Gálatas 4, 4, e sabia sempre qual era a hora certa que seu pai lhe tinha preparado. João 7:30. Vamos ler João 7:30. João 7:30 diz assim, a palavra do Senhor. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, até para prender Jesus, tinha a hora determinada, tinha um momento determinado, né? E também João 12, 23. João 12, 23. 12, 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, tudo tinha a sua hora, o seu momento, né, de acontecer. O versículo 16, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. A Páscoa também é chamada a festa dos pães asmos, né, em Êxodo 23:15 e em Deuteronômio 16:16. A primeira das festas judaicas instituídas para conservar a memória do acontecimento culminante da redenção de Israel das mãos dos egípcios. Era o Dia Nacional da Independência dos israelitas, né? O significado espiritual da Páscoa se vê nas notas de Êxodo 12. E nós sabemos para nós, né, o significado da Páscoa, né, que é Cristo em nossas vidas. No primeiro dia do mês, o versículo 18, não do mês, mas da festa, dia 14 de Nisan. O versículo 21, uma décima, isto é, a 10ª parte de uma efa de farinha, no verso 12, que fala também. O verso 22, esta oferta diária não é de cerimônia do dia de expiação. O 26, dia das primícias, é a festa de Pentecostes descrita em Êxodo 23:16, 34, 22. Na igreja é o dia das primícias do Espírito Santo, Atos 2, 1-4. Enviada a mesma, cujos membros são as primícias da nova criação de Deus, que está em Tiago 1:18. Vamos ler Tiago 1:18. Você pode estar andando na sua Bíblia também. Vamos lá para Tiago. Tiago fica quase no final, né? Fica bem pertinho aqui depois de Hebreus, né? Deixa eu ver se depois de Hebreus vem. A gente anda tanta Bíblia e eles não grava muito os lugares que ficam, mas logo depois de Hebreus, viu? Olha aí como eu estou lembrando. Então, Tiago 1:18 diz assim: pois, segundo o seu querer,
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, né? Então, aqui está falando sobre que nós somos as primícias da criatura de Deus, né? Então, o maior e mais importante de todos os seus dons é a regeneração pela palavra da verdade. Então, esse é o maior dos dons que Deus nos dá. Ele quer, né, que a palavra de Deus seja gerada na nossa mente, né, a palavra de Deus seja colocada na nossa mente, para que a gente possa realmente ser pessoas que agradam a Deus, né, com a mente, com o corpo, fazendo tudo como realmente Deus requer que nós façamos, né? Aí eu vou ler novamente, para ele falar, que ele fala assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia, glória a Deus por isso. Que mais aqui? Pronto. Então, aqui a gente termina a nossa leitura de hoje. E amanhã a gente começa com o capítulo 29. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Eu estou muito grata a Deus por mais um dia ter me concedido a graça de estar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, nos concede, Pai, que possamos viver na Tua presença, Te agradando, Te entronizando e vivendo, Pai, de forma que sejamos um aroma agradável a Ti. De forma, Pai querido, que nossas ações, nosso viver diário possa Te agradar. Que nós possamos viver, Senhor Deus, buscando a Tua presença em todo momento da nossa vida, Pai. Toma-nos em Tuas mãos. Abençoa cada pessoa, Pai querido, que depois vai assistir esse vídeo. Abençoa todos os meus familiares, amigos, Pai. Pai querido, eu também quero te pedir pelas pessoas que estão nos hospitais, que estão nas prisões, Senhor Deus, que o Senhor chegue, Pai querido, com providências, Pai. Porque como estava escrito aqui, Senhor Deus, e Moisés falou, e quero repetir, Senhor Deus, a palavra de Moisés, porque eu sei, Pai, que o Senhor é o autor de todas as coisas, que o Senhor é quem governa todas as coisas, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo. Obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, Pai, acordar. Dai-nos um bom dia na Tua presença. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Tenha a todos um bom dia. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.